inspirador nessa terça-feira, começo de semana aí. Valeu muito. Obrigado, Falar João. agora o DJ já tira até a beca, entendeu? É assim que funciona. Tá no modo aula. Não. Ó, vou tirar ali em cima porque tá quente. Ó, pessoal, então o pessoal vai entrando e a gente vai começar a falar. Eu queria primeiramente agradecer o Cristiano por ter aceito esse convite aí da nossa escola. Já expliquei para ele ontem mais ou menos como que funciona, mas a gente faz parte de uma escola, de uma excelente escola, sabe, Cris? Onde os alunos aí correm atrás dos objetivos e a gente acredita muito neles, por isso que a gente sempre está fazendo essas lives, tá, para incentivar eles. E eu escolhi meu padrinho, o Cris é meu padrinho de casamento, meu amigão aí, a gente estudou junto desde a quinta série, na escola pública, para que os alunos saibam que quem acredita, sabe, consegue alcançar os seus sonhos. E a gente faz parte, as professoras que estão aqui vai falar um pouquinho cada um, mas a gente dá aula de projeto de vida, onde a gente está colocando esses sonhos aí como possibilidades, né? Mas aí a gente dá maneiras para que essas pessoas possam alcançar esses sonhos. E nem sempre, às vezes, é um caminho reto, né? Que não há só um caminho, há vários caminhos que você pode chegar. Então, Cris, eu te convidei para fazer parte aqui desse time de lives aí, justamente porque você foi estudar fora, e talvez é uma possibilidade para que esses alunos consigam aí alcançar o seu sonho, né? Então, eu agradeço muito, muito obrigado. Sinta-se em casa. O pessoal que tem costume, depois, se você quiser passar o contato aí, o pessoal adiciona, e vai ser muito legal. Fica tranquilo, não precisa ficar nervoso, que vai dar tudo certo. Gente, eu vou abrir para os professores falar aqui, professor de qual disciplina, porque já é uma regra, assim, nas minhas participações. Então, vamos começar com a Vânia. Pode ser, Vânia? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Essas lives têm feito maior sucesso aqui no Clodovê. Os alunos acho que estão ficando mal acostumados, né? Porque toda terça-feira está tendo, mas está sendo assim de uma grande, como posso falar, grande valia, porque assim é uma melhor que a outra, sabe? Os profissionais compartilham experiências de vida, incentivam os nossos alunos, né? Eles são os maiores e melhores espelhos para todos nós aqui, né? E eu gostaria só de agradecer e dar as boas-vindas ao doutor, tá? Obrigado. Obrigada a você. Célia, você pode falar, Célia? Vamos ver se a Célia tá. É que a Célia, ela fica só de ouvinte. Então vamos falando, Amanda, até a Célia voltar. Bom dia a todos, eu sou a Amanda, sou professora de Química e de eletiva. Na minha eletiva desse semestre, a gente está estudando aí os maiores cientistas da humanidade, né? Então, cada um vai buscar aí cada cientista de preferência. E estamos aí nessa loucura, né? Do ensino à distância, mas está sendo bem proveitoso todas essas lives, né? Para a gente agregar conhecimento e experiência de vida, né? Para a gente e para os próprios alunos, né? Acho que não é só para eles, né? Uma experiência de vida e sim para a gente também. Nós sempre estamos aprendendo. Então, é isso que a gente tem que mostrar, né, para os nossos alunos, que é aprender sempre. E agradeço desde já a sua participação. Muito obrigado. Eu que agradeço. Elaine, por favor. Bom dia. Eu gostaria também de agradecer essa oportunidade de você compartilhar aí a sua história de vida. Para eles é muito importante, porque às vezes eles não têm nenhum outro parâmetro e acabam escolhendo, fazendo escolhas que não são tão adequadas por não conhecer novos horizontes. E aí eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado. Cris, a Elaine é professora de português. Lembra do nosso... Como que a gente sofria?
Deixa eu repensar Mas minhas Deilane, palavras ninguém antes de sofre, dizer qualquer Deilane. coisa. Tati, por favor, Tati. Oi, gente, bom dia. Oi, Cristiano, é um Bom dia. prazer receber você aqui na nossa escola. Eu sou Obrigado. professora de biologia, eu dou aula também de projeto de vida esse ano, e a minha eletiva é uma eletiva de noções sobre a língua espanhola. Então, eu vi que você se formou em outro país, né? Espero que meus alunos estejam por aqui, que façam algumas perguntas também com relação a isso, porque eu acredito que saber uma outra língua, né, seja o inglês, como o da Vânia, seja o espanhol, qualquer outra língua, amplia os nossos horizontes e amplia a forma como a gente entende o mundo, né? Então, é um prazer receber você para falar aí sobre a sua área, para falar um pouco sobre as suas experiências. Seja muito bem-vindo. Obrigada, Thaís. Gente, a Célia, eu acho que a Célia não... Célia, tá por aí já? Eu tô aqui. É que Então- até eu apertar os botões, vocês já apresentaram. Bom dia, pessoal. Seguinte, obrigado, viu, Cristiano, por conversar com o pessoal. Eu tenho uma vivência muito grande de estudar fora do país, então eu acho muito importante essa galerinha saber que a gente tem oportunidade para fazer um estudo fora, tá bom? Eu sou tutora de um aluno do 3º ano, então, assim, eu só tenho a agradecer essa live de vocês, tá bom? Obrigada, viu? Agradeço. Então, vamos lá, vamos dar início aí. Eu acho que tá todos os professores, eu falei, né, gente? O Alexandre não tá por aí, não, né? Não tá, né? Gente, então nós vamos dar início aí à nossa conversa, né? Na verdade, uma conversa. O Cris vai começar a falar aí. Eu passei algumas perguntas que seria interessante que vocês entendessem aí. E se o Cris quiser, eu vou falando, ou se ele quiser já mandar ver, então fica à vontade. Vocês que decidem aí. Então, Cris, então vamos começar. Como que foi sua primeira formação? E por que depois você decidiu fazer medicina na Bolívia? Como que foi esse processo aí? Certo. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Eu tenho que apertar alguma coisa aqui ou não? Vou só falar. Então tá bom. Bom dia a todos. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Dizer que é um prazer estar entre professoras, que para mim é a profissão que eu mais admiro, dentre todas, porque é o professor que forma todas as outras profissões, os outros profissionais. Então, dizer que para mim é um prazer enorme estar participando dessa aula aqui com vocês, poder trazer um pouquinho da minha experiência. Um prazer enorme estar compartilhando com a Thaís, que é minha irmã, como ela disse, eu sou padrinho de casamento dela, amigo desde a infância mesmo, a gente já fez muita bagunça junto nessa vida, já estudamos muito junto também, então é um prazer. Bom, falando um pouco sobre a minha história, minha primeira formação é em fisioterapia, me formei em 2010 pela PUC Minas, de Poços de Caldas, acho que está perto aí de vocês, né? Poços de Caldas, mais ou menos, né? Pois bem, a minha primeira formação em fisioterapia foi assim meio que uma coisa, como é que eu vou dizer, meio sem explicação, porque até então, quando eu fiz eu fiz pelo ProUni, ganhei uma bolsa de 100% do ProUni para fazer a fisioterapia. Quando eu me inscrevi no ProUni para fazer fisioterapia, eu não tinha a menor ideia do que era fisioterapia. Eu não sabia. Por mim, eu achei um nome bonito. Eu estava sem saber o que eu queria fazer, de verdade. Eu terminei o ensino médio sem ter um direcionamento de que área eu queria seguir. Na verdade, eu nem tinha tanta certeza naquela época se eu queria fazer uma graduação, passar para o ensino superior. Aí, naquela dúvida que todo mundo tem, que não sabe o que quer fazer, junto com os demais alunos do cursinho que eu fiz, eu fui prestar primeiro engenharia. Homem, né? O rebanho de homens todo indo para engenharia, eu fui junto. Não passei em nada de engenharia. Eu era muito mal em matemática, nunca foi meu forte, até que fiz o Enem, saiu as inscrições para o ProUni, eu fui lá, vi mais ou menos aquele nome de fisioterapia, vi que era até meio modinha na época fazer fisioterapia, li sobre e gostei. Falei, interessante, vou me inscrever. Ô, Cris, Oi. Posso só fazer um adendo para o pessoal entender? Porque a gente formou em 2004. E nesse tempo aí, nós não tínhamos essa amizade que os professores têm com os alunos. Né? A gente vem de uma escola, nós estudamos a vida inteira em escola pública,
né? E a gente não tinha essa amizade. Então, lá não separava quem era de exatas e quem era de humanas. A gente sempre viu o professor normal. Então, para a gente escolher uma coisa do que gosta mais, hoje é muito específico, sabe? Exato. Quem gosta de exata e quem gosta de humanas. Agora, né? Mas no nosso tempo não era, né, Cris? Era uma coisa muito normal, assim. Ah, vamos fazer engenharia. A gente nem sabia, na verdade, que era só conta, né? Era uma... Assim, nem é uma crítica que eu faço, não, aos professores. Eu falo ao sistema como um todo, naquela época da pública, devido a... Não tinha internet como tem hoje, a gente não tinha tanto acesso à informação como se tem hoje. Então, não se conhecia tão bem os cursos. Na nossa escola, por mais que fosse uma escola muito boa, a gente nunca fez uma visita na faculdade para conhecer o curso, para fazer visita técnica. Como que chama essas visitas que fazem na... É isso mesmo, é visita... eles, na verdade, hoje tem uma semana que você vai e conhece vários cursos, né? Isso. Eles te dão possibilidade, a visão do que você vai trabalhar. No nosso tempo, coitado. E pra gente também, né, Cris? Que a gente, pra quem não sabe, a gente é lá do interior do interior. A escola mais próxima da nossa região, a faculdade mais próxima, era... o quê? 60 quilômetros? 100? 100 quilômetros passos, né? Aí, ó, a Tati tá falando aqui, ó, no chat aqui, eu acho que você não vai ter visualização. Vou ler para você, ó. Primeiro ela tá falando de sotaque, Cristiano. Não tem como mudar. Depois, aqui, por exemplo, ela falou que tem Unispo, Unicamp, portas abertas, Exato. Uso, portas abertas, USP, UPA. Exato. Então, aqui tem N possibilidades. Exato. Aí o que acontece? A gente, a Thais mesmo não me deixa mentir, não se falava tanto em vestibular na nossa escola. Infelizmente, a nossa escola nos preparou muito bem para a vida. Isso sim, nos deu uma base boa, mas a parte, se você decide cursar um curso de graduação superior, tinha que partir da gente. Não tinha isso aqui que vocês estão tendo agora. Entendeu? Era meio que partir de você mesmo. Não tinha tanto incentivo para isso. Quem queria estudar, estudava. Quem não queria trabalhar também, seguia numa boa. Não tinha tanto essa divulgação de vestibular. Tanto é que eu nem sabia como se inscrevia no vestibular quando eu terminei o terceiro ano. Entendeu? Pois bem, fui lá, fiz essa prova de engenharia, não passei, lógico, né? Não tinha a menor habilidade para a área de exatas. Me inscrevi no curso de fisioterapia, meio que caí de paraquedas. E foi a melhor caída de paraquedas da minha vida, porque eu me apaixonei pelo curso. Me encontrei muito, porque, assim, biologia foi uma coisa que eu sempre gostei. Eu tive alguns professores de biologia que eu sou apaixonado por eles. Tem até o professor de biologia aqui, um abraço para você, viu? Lindo. Só. Química, fui aprender a gostar de química no terceiro ano, quando foi me apresentada a química orgânica. Foi quando eu perdi um pouco aquela birra que eu tinha de química, que até então eu tinha. Passei a adorar a química, certo? Então, casou muito bem com a minha profissão, né, que é a fisioterapia. Biológicas total, né, a área. Fui fazendo, me apaixonando cada vez mais. Me entreguei muito ao curso. Participei de diversos cursos de extensão. Todo curso que tinha a parte, todo projeto que o curso tinha, eu estava lá. Tanto é que eles me brincavam, falavam que eu era piolho de curso. Porque tudo que tinha eu estava lá participando. Eu queria participar de tudo. Me formei muito bem em 2010. Aí, quando terminou a faculdade, aí chegou uma parte difícil, né? Que muita gente não te fala, que é o mercado de trabalho. Que aí eu fiquei 6 meses procurando emprego, até que eu consegui meu primeiro emprego. Trabalhei 1 ano aqui na minha cidade, em Piuí. Só que, o que acontece? Apesar de gostar muito do curso de fisioterapia, dentro do próprio curso, a gente faz diversos estágios no hospital, passei a ter mais contato com a medicina. Foi ali que eu fui passando a conhecer e gostar, cada vez mais também. A área totalmente da área de biológicas também, né? Fui aprendendo e gostando, mas até então eu não queria fazer, certo? Fui trabalhar com a fisioterapia, mas aquilo ficou lá, martelando no fundinho da minha cabeça. Eu falei, gente, mas será que eu quero fazer isso mesmo? E aí eu fui vendo que realmente eu queria fazer, que eu gostava disso. Só que eu tinha essa mesma ideia que eu acho que alguns de vocês têm hoje, que pensam que é muito difícil
ingressar no curso de medicina. Eu ficava pensando, não, isso é impossível para mim, não dá. Aí, o que eu fiz? Falei assim, ó, do jeito que eu tô hoje, se eu for prestar um vestibular de medicina, eu não vou passar, não vou aprovar. Aí, falei assim, vou me mudar para BH, vou trabalhar e vou fazer um cursinho lá, para me preparar para prestar vestibular de medicina. Me mudei para BH, só que o custo de vida em BH é altíssimo. Para me sustentar, eu precisei trabalhar em 2 empregos. Aí eu trabalhava todo dia, de 7 da manhã às 10 da noite. Quando é que eu ia fazer o cursinho? Nunca, né? E eu morava, dividia uma república, junto com um rapaz que estava fazendo cursinho para vestibular, e ele fazia o cursinho do Bernoulli, não sei se vocês conhecem, um cursinho muito bom, preparatório para o vestibular de medicina. E assim, conversando com ele, fui querendo cada vez mais medicina, só que eu vi que trabalhar e fazer o cursinho não ia dar para mim. Ia ficar um pouco difícil, né? Pois bem, continuei trabalhando, a ideia foi meio que ficando em segundo plano. Você começa a trabalhar, ganha um pouquinho mais, foi meio que acalmando aquele fogo, né, da medicina. Até que um amigo meu baiano, que se formou comigo em fisioterapia, lá em Poços de Caldas, me ligou. Falou, ei, bora fazer medicina? Falei, uai, eu tô tentando. Tô aqui esperando a oportunidade para ver se eu faço um cursinho. Ele falou, não, largar a mão de fazer medicina aqui no Brasil, bora para Bolívia. Eu falei, oxe, Bolívia? Ele falou, sim, tem 2 médicos aqui, um boliviano e um brasileiro que se formou na Bolívia, que está trabalhando aqui na minha cidade, lá na Bahia. Eu falei, uai. Até então, eu nunca tinha pesquisado nada, não sabia nada sobre isso, mas ele plantou a sementinha do mal na minha cabeça. Beleza, conversei com ele, desliguei lá, terminei a chamada e fui preparar sobre. Isso em 2013. Fui pesquisar e vi o quanto de gente que faz medicina fora do país, o quanto os brasileiros têm lá na Bolívia, que vocês não têm noção. Não tem um número exato, mas a estatística que tem por alto que são 20 mil na Bolívia, fazendo medicina. Aí comecei a ter contato com o pessoal lá, fui adicionando todo mundo que eu fui encontrando. Eu entrei em uns grupos lá de medicina na Bolívia, fui conversando com o pessoal, eles foram me passando as informações, eu vi que poderia ser viável. Foi então que eu resolvi juntar um dinheirinho, pôr a mala nas costas e ir. Fui para lá no meio de 2013, junto com mais 2 amigos. Um é o Josimar, que a Thaís conhece, que é amigo nosso de infância também, que estudou com a gente. E um outro amigo meu, que morou comigo lá em Poços de Caldas, que fez enfermagem, que morava comigo de República, também decidiu ir. Eu conheço os 2. Eu acho que você morava com ele, né, Cris? Eu fui Isso, visitar você. Você foi lá me visitar no dia. Então, o Josi, pessoal, para vocês entenderem, o Josimar que formou com a gente, agora parece que o Cris falou que ele continua no Bolívia, né, ontem, porque eu conversei com o pessoal do 2º ano C sobre o Josimar e mostrei que ele é, como é que é? Ele é alpinista, não? O que ele é, Cris? Bicho grilo. Bicho grilo. Ele é montanhista. Montanhista, e ele também fez medicina, só que antes ele tinha um emprego aqui muito bom, porque era muito, na nossa turma da pública, por mais que não tinha um incentivo dos professores, a gente tinha um incentivo dos nossos pais. Ontem a gente estava conversando com isso, né, Cris? Que os nossos pais é roceiro, né? Para quem não sabe, vive da lavoura, e o pai do Cris também era empregado, o meu também era empregado, agora que tem aí um pedacinho de terra e tal, mas até então eles ensinaram para a gente sair da condição que eles viviam, né? Então a vida inteira os nossos pais falaram, não, vocês têm que ir na contramão, e isso foi muito importante. Então na nossa turma da escola pública, a gente teve 3 médicos na sala, né, Cris? A gente foi o Feiner, que fez aqui no Brasil, acho que ele passou na Federal do Rio de Janeiro, do ProUni, né? O Cris e o Josimar. E entre outros também a gente teve bastante. Tem o Thiago Chanks, lembra? Que ele foi fazer na Federal de Sousa, não, de São João del Rei, né? Então, assim, foram uma sala que não tinha esse incentivo que vocês estão tendo, não tinham dinheiro, porque nós não era classe média, nem classe alta, era classe baixa. Baixa. Então, assim, para que vocês tenham noção, nós não somos tão antigos assim, né? Eu tenho 33 anos, não vou falar que o Cris tem 33, porque não precisa, acho que tem uma a mais, mas não vou falar.
Então, gente, é para que vocês saibam que é possível, né? E às vezes a gente faz uma escolha e a gente acha que a gente não vai conseguir mais reverter aquilo. E não, é possível. Olha, o Cris fez fisioterapia, daquilo surgiu outra vontade, né? Outra possibilidade, e ele conseguiu sair, né? Sair daqui, né? Para uma possibilidade bem, ao meu ver, assim, seria mais difícil, porque é uma língua diferente, é uma cidade diferente, né? E aí agora, Cris, dessa contação sua aí, como que você chegou lá? Como que é para fazer inscrição? O que é que aconteceu lá quando você pegou a viagem aqui, desceu com as malinhas lá, cheio de queijo? Bom, isso aí que a Thais falou é uma verdade muito grande. A gente vem de uma origem muito humilde, que assim, nossos pais, por mais que não tivesse estudado, meu pai estudou até o segundo ano do pré-escolar lá, do grupo, que a gente falava aqui, o grupo, né, do fundamental. Minha mãe é até o quarto ano, então o nível de escolaridade do pessoal é muito baixo. Eu, para você ter uma noção, eu fui o primeiro a concluir o ensino médio de toda a minha família, tanto do lado materno quanto paterno. Eu tenho primos muito mais velhos, eu fui o primeiro a concluir o ensino médio, para você ter uma noção. Então, o nível de escolaridade do pessoal é baixo, mas, mesmo assim, eles nunca abriram mão e nunca deixaram a gente deixar de estudar. Minha mãe sempre me cobrou, obrigou, e para me incentivar ainda mais a estudar e não querer sofrer como ele sofreu, que foi muito sofrido a vida deles, todas as férias ela me levava para trabalhar junto com eles na roça. Então, o pessoal falava, onde você foi passar a férias? Eu fui na praia, eu fui não sei aonde. Você, eu fiquei capinando café. Era mais ou menos assim. Isso me incentivou ainda mais a querer estudar. E só um adendo, pessoal, porque a gente tem muitas pessoas que moram no sítio aqui, na região ali de Monte Alegre, que trabalham em café. Eu e o Cris, nós trabalhamos junto na lavoura de café. Teve uma greve escolar que ficou um mês, lembra, Cris? E aí, para a gente não ficar à toa em casa, os nossos pais mandaram a gente para a roça. E aí era uma disputa de quem apanhava mais café. Naquele tempo lá, gente, era o que a gente podia fazer para ajudar os pais. O dinheiro não era nem nosso, né? E dava para comprar roupa. Então é uma coisa, é uma condição que vocês têm que saber que existiu, né? Que hoje eu acho que existe, assim, mas não sei como que eu posso falar. Mas que a gente superou, né? E hoje a gente é essa formação devido a todas essas conquistas. Então, por mais difícil que a vida de vocês sejam, por mais uma visão diferente que vocês tenham, acreditem em vocês, tá? Que dá certo, que as coisas fluem sim. Vai, Cris. Não usem isso como desculpa jamais. Use isso como um trampolim para te fazer querer pular mais à frente. Entendeu? Para querer sair dessa condição. Pois bem, eu nunca tinha viajado quase que para fora de Minas, eu acho que eu não tinha ido. Muito pouco, né? O que dirá para fora do país. O Josimar, que é esse amigo nosso, que estudou comigo, que se formou lá, ele já conhecia a Bolívia. Ele tinha um emprego muito bom no Brasil, então ele gostava muito nas férias dele de andar de moto. Ele conhece toda a América do Sul, já tinha rodado de moto. E ele já tinha conhecido lá a Bolívia, a cidade onde a gente se formou e a faculdade. Já tinha passado por lá uma vez de moto. Foi uma das coisas que me ajudou, me incentivou a ir para lá também. Porque conversando com ele, ele me mostrou como que era a cidade e tal. Pois bem, viajamos junto com o Josimar, é lógico, né? Porque eu não tinha a menor noção como que entrava no avião. Fomos lá com a malinha cheia de queijo. Desembarcamos lá em Cochabamba, a cidade se chama Cochabamba. Uma vez chegando lá, a gente foi procurar conhecer as faculdades. A gente chegou uns 20 dias antes do começo das aulas. E a gente foi conhecer. Lá são 5 faculdades, que tem particulares e uma pública, certo? A gente foi conhecer cada uma delas. E aí que está a questão, que muita gente me pergunta, como você fez para ingressar na faculdade? Não existe vestibular lá na Bolívia, com exceção da pública. As particulares, você apenas se inscreve. É até como é que eu vou dizer, um meio deles que eles têm como para arrecadar de conseguir mais alunos, angariar mais alunos. Inscrição ilimitada. Tem gente procurando, eles estão se inscrevendo. Tanto é que, na minha turma do primeiro semestre, eram 400 alunos. Porém, o que acontece? Para passar para o segundo semestre, não passa mais que 100. Eles têm, por obrigação, deixar passar 100. Aí o primeiro semestre acaba sendo uma peneira muito grande. O vestibular acontece quase que dentro do primeiro semestre. Porque o primeiro semestre é muito difícil. Mas assim, é insuportável.
pessoal desiste, não aprova, fica ali 2, 3, 4, 5, tenta 4, 5 vezes e não consegue aprovar até que desiste. Ou muda de faculdade e desiste. Por quê? Porque tem que passar mais, não pode passar mais que 100 pessoas, porque aí não teria suporte, não teria campo de estágio para todo esse povão, né? E é assim, pois muito bem. Aí, o que acontece? Uma diferença que tem na Bolívia do Brasil, não tem prova para entrar na faculdade, porém tem para sair. Diferente no Brasil, que você faz o vestibular para entrar no curso, mas para sair não, você concluiu a faculdade, está concluída, né? Lá não, lá tem um negócio que se chama exame de grado, que é uma prova de medicina, já não é a prova mais vestibular relacionada ao ensino médio, é uma prova relacionada ao ensino médico, que se você conseguir aprovar, ok, você está aprovado. É por isso que a gente fala que o vestibular lá é no final do curso. Entendeu? Cris, e a língua? Como que foi para o primeiro semestre? A Idioma. Tati vai. A Tati é melhor fazer perguntas sobre a língua. Certo. Bom, o idioma. Quando eu decidi ir, eu procurei lá em BH pegar umas aulas particulares com a professora. Porque estava um pouco já em cima da hora, se fosse como pegar aula em grupo, essas coisas, não ia dar tempo, né? Aí eu peguei aula particular, todo sábado eu fazia aula particular com essa professora lá e fizemos um intensivão em conversação e em gramática. Eu me preocupei muito com a gramática. Falei, poxa, eu vou aprender, vou ler e vou escrever em espanhol. Então, vou ter que chegar lá com a gramática o melhor possível. Conversar, falar, eu aprendo a falar lá depois. E foi mais ou menos assim. Eu cheguei lá para escrever, ler. Na verdade, o espanhol não é que é fácil. É parecido, você entende, você ouve bem espanhol. O problema é falar. Porque falta vocabulário para a gente, muitas vezes. Até hoje, mesmo depois de 6 anos, ainda me falta um pouco de vocabulário. As aulas são em espanhol, porém, como 90% dos alunos são brasileiros lá na faculdade, os professores aceitam um portunhol. No primeiro, segundo, terceiro semestre, eles ainda aceitam. A partir daí, eles começam a te exigir mais. Porque você já tem um tempo lá, você tem, por obrigação, ter um certo domínio daquela língua, né? O que acaba não acontecendo muitas vezes. Muitos alunos terminam o curso sem dominar tanto o idioma. Não é difícil de acontecer, não. Mas a maioria aprende. E assim, a Bolívia, o idioma oficial é o espanhol. Porém, lá tem... Agora eu me perdi o número, mas se não me engano, são mais de outros 30 idiomas nativos. A Bolívia, em sua grande maioria da população, é de origem indígena. Então, cada região do país tem um idioma nativo. Onde eu morava, se chama Quechua, o idioma nativo. O pessoal de La Paz fala Aymara. O pessoal de Santa Cruz de la Sierra já fala mais o Guarani, entendeu? Essas são dos idiomas nativos, esses são os 3 mais conhecidos. Mas o idioma oficial é o espanhol. Ô, Thaís, posso fazer a pergunta direto aqui? Não claro, manda ver, eu tava esperando, beleza. Pode. Beleza. Ô, Cristiano, como é que foi, né? Porque, assim, a medicina e as áreas das biológicas e tal, a gente tem muitos nomes, né? Os alunos quase me matam, porque eu passo para eles os nomes e a questão da genética e tal. E isso já é difícil na nossa própria língua. Como é que foi isso, então, aprofundado, né? E também no espanhol, as línguas mais biológicas, as áreas, né, mais biológicas do corpo humano, enfim, sim, em espanhol. É muito diferente? Como é que é? Essa é a grande vantagem de terminologia médica. É padronizada quase que a nível mundial. Independente do idioma, muita terminologia é igual. Em espanhol é praticamente a mesma coisa, muda-se muito pouco. Em inglês, que eu não domino inglês, eu tenho certa dificuldade em inglês, é parecido a parte de terminologia. Isso não muda tanto. Mas realmente, pessoal, é muito termo. Tanto é que no quinto semestre, a gente tem aula de semiologia 1. É só terminologia médica. É muito termo. Quer ver só um minuto? Esses 2 livros azuis aqui, ó, esse e esse, é só de terminologia médica. Imagina quanta palavrinha tem aí. A Vânia mandou aqui os falsos cognatos.
O falso cognato é aquelas palavras que parecem o português, mas na verdade significam outra coisa. Isso. E acontece. Ô, Cris, e como que foi, assim, lá, o laboratório, o que que você pôde, assim, porque no Brasil tem não sei se eu falo para o pessoal que é muita falácia, né, que a medicina do Brasil é um pouco atrasada, e, assim, você estudando fora, tem alguma coisa inovador, você tem possibilidade diferente de pesquisa, ou você hoje está estudando para não é validação, né? Revalidação. Tem alguma diferença? Você sentiu alguma diferença ou não? Certo. Bom, primeira pergunta em relação ao curso, né, que você falou. Em laboratórios. Tem vantagens e desvantagens. Uma grande vantagem, assim, que eu achei lá na Bolívia, é porque lá ainda não se tem a burocracia, essa parte ética que se tem no Brasil em relação ao uso de cadáveres. Aqui no Brasil é muito restrito acesso a cadáveres para estudo. É muito burocrático. Na Bolívia, para a gente, como estudante em formação, é bom. Para quem é de fora da área, pode parecer um pouco, como é que eu vou dizer, impactante dizer que a gente gosta disso, mas a gente adorava porque chegava cadáver praticamente toda semana lá para a gente. Era muito fácil o acesso. Então, no primeiro e no segundo período, que é quando a gente faz anatomia aqui, pode-se considerar aí, está no top 5 das matérias mais difíceis do curso, a gente teve muito contato com cadáver. Você tem as aulas práticas, você tem os horários fixos, e fora desse horário, você pode ir lá a qualquer momento no laboratório, pegar os... Não é feio falar cadáver, né? A gente fala peça ou preparado. Pegar um preparado e estudar ele. Você pode fazer o que você quiser com ele, lógico, respeitando princípios éticos, saber que ali é uma pessoa. Você não sabe o nome daquela pessoa, você sabe que aquela pessoa que já foi um dia, que ela é uma pessoa que já teve família, ela já esteve entre nós ali, e então você tem que ter o máximo de respeito com aquele preparado. Mas você pode usufruir dele do jeito que você quiser. A gente participa na preparação das peças que chegam lá. Muitas vezes a peça chegou lá com poucas horas de falecido, as peças chegavam lá. Eu saí direto do sepultamento para a faculdade. Então, a gente chegou a participar algumas vezes no preparo desses cadáveres. Mas aí não enterrava essas pessoas? Oi? Não enterrava? Não. Já sai do velório. E como que foi seu primeiro contato, Cris, com uma peça? Porque a gente morou perto do cemitério a vida inteira, né? Sim. E quando tinha exumação, a gente subia o Cris não, porque o Cris era mais da área de baixo. Mas quando tinha, como a nossa cidade era muito longe, então vinha o pessoal de fora para exumar os cadáveres. Então, era uma molecada que subia em cima da árvore para ver, né? E eu lembro que o dia que eu vi a primeira vez foi a última vez que eu vi, e nunca mais quis nem ver, né? Porque vai tirando, corta, enche de algodão, Sim. E é umas coisas, assim, muito forte. Como que foi, Cris? Eu acho mineiro ainda, mineiro. Mineiro bobo da roça. Eu acho que, assim, é diferente a situação, porque um corpo, lá no cemitério, ele não está preparado. O odor vai ser mais forte, ele já vai estar em processo acelerado de decomposição, é muito mais feio. O preparado lá, ele está imerso em formol, ele não está se desfazendo como um corpo in natura, vai estar se desfazendo no ambiente. Então é bem mais tranquilo. O primeiro contato que eu tive foi na fisioterapia, porque lá na fisioterapia na PUC, a gente tinha alguns preparados, poucos, porém tinha. Então, na Bolívia não foi tão impactante, não. Me impactou um pouco essa questão dos cadáveres, das peças recém-chegadas, muito fresquinhas. Isso aí sim me assustou um pouquinho. Mas logo você acostuma. Por quê? No início a gente chega a ter só um certo nojo, né? A gente falava asco em espanhol. A gente tinha um certo asco lá de mexer naquelas peças, mas por fim você se acostuma tanto que no fim você está comendo no laboratório, você está comendo, estudando. No final do segundo semestre, para você ter uma noção, aqueles preparados que já estão muito manipulados, eles já se desfazeram, a peça anatômica já não dá para estudar tanto mais. Entendeu? O que a gente tinha que fazer? Aí a gente tinha que preparar os esqueletos. Aquela peça que tinha músculo, pedra, a gente tem que retirar tudo e montar um esqueleto dela. A gente tinha que cortar ela toda, ferver ela com cal,
lixar, invernizar e armar ela com arame. Então, assim, aqui é uma coisa que, talvez falando, pode parecer muito impactante, mas, no fim das contas, se tornou tão natural. Cristiano, deixa eu te perguntar uma coisa aí, né? Sim. Voltando para a minha área. Essas peças frescas que vocês recebiam, eles já vinham preparados no formol para você, assim, injetado, pelo menos uma quantidade nele ali, para depois vocês imergirem ele no formol, ou vocês tinham que fazer tudo ali? Geralmente já vinha, aqueles corpos que tiveram um velório, eles já tinham um certo preparo, porque estava lá no velório, né? Se não tiver o preparo, em poucas horas o corpo já começa a se decompor, né? Mas teve alguns que vieram do hospital que vieram sem preparo. Aí a gente teve que ajudar a injetar formol. E só para esclarecer para os alunos, esses corpos que vão, né, para a universidade, a própria família autoriza, que perguntaram ali, a própria família autoriza para a doação do cadáver, né, do corpo ali, do familiar, para estudo. Exato. Alguns a família autoriza, na Bolívia, a legislação é um pouco diferente, chega a ter até a venda de corpos, que no Brasil não é autorizada. Exato. Tem família... Pode falar. Desculpa, Cristiano. Na Unesp, é o maior custo conseguir corpo para poder estudar anatomia, porque a legislação é muito rígida, não é todo mundo que autoriza, é uma série de burocracia. Então, que privilégio você teve mesmo de manusear isso. Demais. Ô, Cris, pegando a fala das professoras aí, tem algumas perguntas aqui, né? Não vou nem comentar esse negócio do cadáver aí, porque dá um asco mesmo, pensar. Não, mas viu, Thaís, deixa eu só completar. É coisa de vocês de humanos, tá? Porque quando eu era criança, a minha irmã fez técnico de enfermagem aqui no Maitec, que a gente tem na cidade. Então, eu ia, quando eu tinha as feiras lá, eu ia ficar com ela até dar o horário para eu ir para a escola. Então, lá naquela época, eles expunham vários órgãos, sabe, nessas feiras. E eu tinha essa mesma postura do Cristiano. Eu ia lá, comprava um crepe que vendia, e voltava lá para a sala, que era tipo um auditório, sentava lá, ficava comendo crepe lá, enquanto minha irmã estava apresentando os órgãos lá. Para mim era super normal. Eu adorava aquele cheiro de formol ali. É química, a Amanda é química. Pelo amor de Deus. Então, a gente que tem, né, essa... Tem que ter aptidão. Esse início pra gente é super normal. Gente, eu acho que eu ia chorar em cima desses preparados. Pedindo mil desculpas, porque como que você lixa E eu sempre achei que esses esqueletos eram feitos de gesso. Você entendeu? Eu nunca mais vou pôr a mão no esqueleto. Não, tem. Lógico que tem algumas peças que são de gesso, mas a maioria lá era osso, verdade. Vendia esses esqueletos, Cristiano? Tem. Sério mesmo? Tem. Assim, eu não sei te dizer, em base à legislação, se isso é realmente permitido por lei ou se era uma coisa meio que por debaixo dos panos. Mas era uma coisa que a gente via acontecer bastante, entendeu? E a faculdade, todas as faculdades não faziam questão nenhuma de esconder isso. Então, eu acredito que deva ter uma certa margem na lei que permita. Entendeu? Não posso dizer com critérios técnicos se realmente é permitido. Ô, Cris, vou só fazer uma pergunta aqui, que senão a gente vai ficar... A Giovana, do 2º ano C, está perguntando o seguinte: se fosse para prestar hoje medicina, você ainda acha que compensa ir para a Bolívia? Ponto-chave, que hoje, é o que eu falo para todo mundo. Vocês que estão aí no 2º, 3º, 1º ano, morram de estudar. Mas comam esses livros que vocês têm aí, tenham certeza do vestibular que vocês querem fazer, conheçam a prova que vocês querem fazer e comecem a estudar ela a partir de hoje. E tentem 1, 2, 3, 4, 5 anos que for necessário, mas tentem fazer no Brasil. Por que eu falo? A experiência de morar na Bolívia é ótima, é lindo morar fora do país, mas o retorno é difícil.
Eu terminei no meio de 2019. Tem quase um ano, tem mais de um ano que eu terminei meu curso e estou aguardando um processo de revalidação, que vai ter agora em dezembro. Vou fazer meu primeiro processo de revalidação. Eu ainda tive uma certa sorte. Tem gente que está esperando desde 2017, que desde então não teve nenhuma prova de revalidação, já está indo para mais de 3 anos. Então, o processo de revalidação é difícil, é burocrático, envolve muita questão política, Conselho Federal de Medicina tentando fechar as portas para a gente, sabe? Então, está um pouco difícil. Não sei como será esse cenário daqui a alguns anos. Pode ser que seja mais fácil, pode ser que seja mais difícil ainda. Então, em um primeiro momento, eu não aconselho ninguém a estudar fora do país, por esse motivo, da volta, que é muito difícil. Porém, se você pensa em ir trabalhar lá, ótimo, perfeito. Mas para quem quer ir e pretende regressar ao Brasil, é difícil. Tem que ter isso muito em mente. É o que eu falo, esse tempo que você perde 3, 4 anos para revalidar, gaste esse tempo estudando para o vestibular e aprove aqui. E dá para aprovar. E valores? Você pode falar valores para o pessoal? Posso. Como que foi lá do início? Alojamento para dormir, comida? A questão é outra questão que hoje em dia, estudar na Bolívia talvez já ficou um pouco inviável por esse motivo. Quando eu fui para lá, o dólar estava em torno de R$2. Lá, muita coisa a gente paga em dólar, correto? Aí, quando eu cheguei lá, eu gastava em média uns R$1.200, eu morava num apartamento bom, eu comia bem, pagava tudo, com R$1.200, certo? Porém, com a economia desandando no país, aqui no Brasil, o dólar começou a subir, esse preço quase que triplicou. Hoje, para ter uma vida assim muito tranquila, muito regrada, você vai gastar em torno de uns R$3.000. R$3.000 mensal com a faculdade? Tudo. Porque aqui só a faculdade é R$4.000. Não então, tem de R$4.000, não. Aqui. Mais? Põe dinheiro aí. Então, o quê? R$3.000 para moradia e faculdade? Eu digo entre 3 e 4 mil. Depende muito do nível de vida da pessoa que ela quer ter, mas com R$3.000 para levar uma vida muito regradinha, tá? Com tudo. Moradia, faculdade. Então não tá muito longe, Cris, se for analisar. Não, comparado ao Brasil, tá bacana. Tem um pessoal aqui perguntando, a Thalita fez 2 perguntas, mas ela perguntou o seguinte: quais foram seus maiores desafios durante a sua formação? Bom, deixa eu pensar aqui. Eu acho que o primeiro e maior que todos foi quando justamente teve essa mudança cambial, que o preço do dólar começou a disparar, e minha condição financeira começou a apertar. Minha mãe há pouco tempo deixou de ser doméstica, me mandava um dinheiro muito regradinho, e eu tinha que me virar com aquilo. Quando começou a subir muitos custos, eu pensei talvez até em parar. Foi o primeiro e principal, e creio que o maior desafio que eu tive. Entendeu? Porque, assim, é muita incerteza. Lá é um país, assim como o Brasil, é um país de terceiro mundo, e a economia oscila demais, disputas políticas acabam entrando e saindo presidente, e com isso o país se convulsiona e as coisas mudam o cenário a todo momento, e nós, como estrangeiros, acabamos sofrendo muito com isso. A gente depende muito de documentos, legalizar em embaixada, a gente depende muito de serviço de embaixada, de consulado, viajar, essas viagens internacionais muitas vezes ficaram fechadas, entendeu? Dizer que tem um certo preconceito, tem e não tem, depende, como você se porta lá. Você se portar bem, eu acho que em qualquer lugar do mundo você não vai ter preconceito. Mas tem pessoas que talvez procuravam, sei lá, não se adaptavam ao jeito de viver, a cultura do país, tiveram uma certa dificuldade. Nesse ponto eu procurei me abster ao máximo e me afastar de problemas. Não quis ter problema em um país onde eu não sou nativo. Então, em relação a isso, eu não tive problema. Mas eu creio que a parte financeira foi o que mais pesou. Tá, então respondendo a Ana Flávia também, que já fez. A questão do preço é mais barato na Bolívia ou no Brasil? É mais barato na Bolívia, porém a gente tem algumas ponderações aí, né? Exato. É o que eu digo hoje, assim, para quem não tem condição de pagar, a primeira opção, lógico, é a pública. É difícil de entrar? É. Mas existem outras possibilidades. Tem ProUni, tem FIES,
Por que eu não tentei no Brasil? Já tinha uma formação, uma graduação em ensino superior, eu não poderia mais ter acesso ao FIES. Isso, para mim, foi um fator dificultador muito grande. E para mim entrar em uma pública, eu teria que deixar tudo e realmente investir em um cursinho muito bom, me dedicar demais. Ele já tinha um tempinho, né, que eu já tinha terminado o ensino médio, já tinha 6 para 7 anos que eu tinha saído do ensino médio, eu ia sair muito atrás dos meus concorrentes. Então, acredito que eu iria perder alguns bons anos tentando entrar em uma pública. Foi por isso que eu decidi ir para a Bolívia. Tá. Entendeu? A Thalita também está falando o seguinte, ó, acho que você já falou lá no começo, mas só para contextualizar aqui. Como foi para você, depois de se formar? Quais eram os seus objetivos? Se formar, eu acredito que na medicina ainda, seus objetivos não alcançou ainda, porque você necessita dessa validação, né? Bom, meu primeiro objetivo na medicina é revalidar. Esse processo de revalidação, como até alguém já comentou aí que eu vi aí, é difícil? É muito difícil. Mas é alcançável. Tanto é que eu acreditava nisso, por isso que eu fui. Mas, assim, é revalidar o diploma e assim que revalidar, começar a trabalhar, né, lógico, ganhar um dinheiro e recuperar boa parte do dinheiro que minha mãe investiu em mim. Ela se endividou um bocado para mim poder me formar lá. Então, eu tenho que ressarcir minha mãe, dar uma condição de vida melhor para ela, trabalhar, juntar um dinheirinho e prestar residência. Por quê? Trabalhar a vida inteira como médico generalista, dá, lógico que dá, mas não é meu objetivo. Ô, Cris, a Maísa está perguntando o seguinte, no curso de fisioterapia, qual a matéria que você mais gostou e se identificou? Eu sou muito apaixonado por ortopedia. Eu gosto muito para ser um bom entendedor em ortopedia, você tem que ter algumas outras bases. Vem algumas disciplinas que são pré-requisitos para você gostar de ortopedia. Quer entender um pouquinho de biomecânica, cinesiologia, que é estudo dos movimentos, certo? Tem que entender, obviamente, de anatomia, porque sem anatomia você não entende de ortopedia, entendeu? E para entender isso, você tem que entender um pouquinho de física. Para quem acha que a área para fazer um curso de biológico não precisa de física, está redondamente enganado, precisa muito, entendeu? Então, acho que ortopedia é o que eu mais me identifiquei. Beleza, ó. Então, a Thalita, respondida a Maísa, a Thalita perguntou o seguinte, em algum momento você pensou em voltar? Voltei justamente, foi em 2013, que eu fui em 2014, foi quando teve essa virada na economia, que o dinheiro começou a apertar. Aí você pensou em voltar? Pensei. Vânia, a Vânia mora no meu coração, segurou o Cris lá. A Vânia passou aperto, viu? Tá, a Tati perguntou o seguinte, que ela podia abrir o microfone e perguntar, a Tati tá com preguiça. Qual a especialidade que você quer enquanto médico? E por quê? Aí tá a pergunta do milhão, viu? Eu fui para lá com a ideia fixa de ser ortopedista. Como na fisioterapia eu era muito apaixonado por ortopedia, eu fui com essa ideia fixa. Porém, você começa a ter contato com outras coisas que eu não conhecia até então, e hoje em dia eu sou muito apaixonado por clínica médica. O estudo de clínica médica, até você, a partir do momento que você pega o paciente, começa a avaliar, fazer toda a avaliação semiológica dele, propor um diagnóstico e tratar, é muito bacana. Não sei se vocês já assistiram essas séries médicas, Grey's Anatomy, Dr. House, é bem aquilo. É como se fosse um jogo investigativo. O paciente chega e te dá 1, 2 pistas e você ter que ir perguntando, procurando coisas que o paciente não te disse, coisas que você tem que supor, muita coisa que o paciente não te diz, mas você tem que imaginar que aconteceu. No final, você junta aquele monte de pecinhas para chegar num diagnóstico. A clínica médica tem muito disso, e isso é muito apaixonante, é muito gostoso. Você pega um paciente que chegou lá, que ele chegou para você e falou assim, já passei em 2, 3 médicos, já fiz diversos tratamentos, e ninguém dá solução para o meu problema. E quando você consegue investigando, perguntando, analisando o paciente, você consegue dar o diagnóstico dele, é muito satisfatório. E a clínica médica dá muito disso. Entendeu? Diferentemente da ortopedia. A ortopedia é muito direta, é muito resolutiva. Quebrou, colou. Rasgou, vamos costurar. É bem assim, é muito direto ao ponto. E a clínica médica vai no outro extremo.
Que legal, pensar Aí eu assim é estou muito em diferente. dúvida nessas duas. Por isso que eu acho que trabalhar durante um tempo antes de escolher a minha residência, eu acho que vai me ajudar a definir. Porque, assim, em um plantão chega de tudo. Chega esses dois casos. Então, eu vou ver qual me dá mais prazer em atender. E vai ser bom, né? Porque senão eu preciso de médico lá, você sabe, né? No finzão da vida. Geriatria era uma que eu gostava muito, mas acaba que na graduação eu não me interessei tanto. Ô, Cris, lá, quando você, por você ter dito que lá na Bolívia tem muitos modos de vida, né? E é indígena, assim, eles utilizam do recurso médico, porque a gente tem eu não sei, né, gente, se é só eu ou se eu sou louca, que assim, eles são tão naturalista e pega remédio, sabe? E lá na Bolívia mesmo, por ter essa cultura, tem médico, a medicina voltada para isso? Você Tem. viu lá? Não? Como que funciona? Bom, se eu não me engano, acho que quase 80% da população lá é indígena. O indígena, ainda aquele indígena raiz, ele nem na cidade ele pisa. Fica lá nas montanhas, a Bolívia tem uma parte onde a gente morava em Cochabamba, é muito montanhoso. Eles criam lá da ovelha deles, criam os carneirinhos lá na montanha. Dificilmente eles descem na cidade. Quando desce na cidade, você reconhece logo, porque você vê ele andando no meio da rua, no meio do carro, ele não sabe olhar o sinal, não sabe parar nas ruas. É nítido quando é esse indígena raiz mesmo. E tem os outros, que é aquela mescla do indígena raiz com o indígena da cidade, né? Tanto os dois, mas principalmente aquele indígena do campo mesmo, que a gente chama de campesino, ele usa muito do curandeirismo ainda. Ele é bem naturalista. Eles resolvem boa parte dos problemas, eles resolvem, né? E dá certo, tem resultado. Tanto é que a população chegou há quantos milhões de anos o homem vem se desenvolvendo e chegou até nos dias de hoje em base a isso, a conhecimento empírico que ele adquiriu ao longo da vida, vivendo da terra. Há 100 anos atrás, a medicina era pouco desenvolvida, se for ver, comparado nos dias de hoje. E estamos aí, vivos até hoje, né? Não quer dizer que a medicina do dia de hoje é a solução dos problemas, não é. A parte naturalista é efetiva também. Aí, o que acontece? Esses indígenas fazem uso desses recursos da terra lá. Só que muitas vezes dá errado. Complicam, porque assim, a prática de asepsia, a limpeza mesmo, muitas vezes eles não têm esse hábito. Infecta. E chega pacientes gravíssimos. Muitas vezes eu já atendi muito paciente lá em hospital que chegou muito grave devido a essas más práticas de higiene. Por exemplo, as crianças nascem. Quando vai se cortar o cordão umbilical, tem algumas tribos lá, algum desses povos que tem a mãe terra como a sua deusa. E eles utilizam instrumentos de terra para poder cortar o cordão umbilical, porque diz que será abençoado pela mãe terra. O que acontece? Aquele cordãozinho e muitas vezes vai se infectar. Então, diversas vezes chega algum recém-nascido lá muito com infecção, assim, gravíssima. E aí, até que você convence eles que a criança tem que ficar internada, entubar, ir para UTI, muitas vezes é difícil. Tem problema, diversas vezes, tanto é que todo hospital lá tem segurança, porque de vez em quando tem que tirar uns no tapa lá, que eles querem bater no pessoal, quer bater nos profissionais médicos lá, nos profissionais de saúde, tem muito disso, sabe? Eles não entendem. E muitas vezes nem o próprio pessoal do hospital entende o que eles querem dizer, devido ao idioma, porque esses indígenas raiz mesmo, eles falam quechua, eles não falam espanhol, não entendem uma palavra em espanhol. Entende? Só que, depois que o último presidente lá, o que saiu agora, o Evo Morales, ele foi o primeiro presidente indígena que a Bolívia teve. Até então, não. Era todos presidentes de origem não indígena. Ele passou a olhar muito pelo lado do povo dele. Então, a partir desse momento, em todo hospital foi obrigado a ter profissionais com o idioma nativo, o quechua, por exemplo, trabalhando no hospital. Para quê? Primeiro, para facilitar essa comunicação, né? Para esses indígenas se sentirem mais acolhidos, para realmente dar solução para esse povo. Passou a ser um pouco mais inclusivo o acesso à saúde lá na Bolívia. Entende? Então, assim, algumas coisas foram bem bacanas, que vieram mudando ao longo do tempo. Cara, nossa, muito importante você falar isso, que a gente não tem noção. Tati, abre o microfone e fala, Tati.
A Tati estava só assim. Sensacional. Acho que a Tati também veio de alguma tribo, viu, Cristina? Eu devo ter nascido em alguma tribo. Não, sensacional. Primeiro, quando você traz a importância, né, dessa medicina que é considerada alternativa, né, dessa sabedoria ancestral, que é isso que eu falo muito para os meus alunos. A ciência, ela não é verdade absoluta como resposta para as nossas perguntas. Que existem várias lentes que a gente pode olhar. Tem a lente da ciência, a lente da filosofia, a lente da religião, e esses povos têm uma sabedoria, né, imanente aí das suas culturas, que a gente não pode descartar, mas de fato, igual como você conta esse exemplo, assim. E interessante comparar, né, um país que às vezes a gente tem tanto preconceito, né, quando fala Colômbia, Bolívia, Venezuela, a gente pensa em países pobres, mas o quanto de efetividade em políticas públicas para a conservação e preservação da história, né, dos seus indígenas, para a demarcação de terras, o quão diferente de um país dito desenvolvido como o Brasil, e a gente está vendo hoje, né, as diferenças no tratamento que esses povos originários estão recebendo. Então, assim, eu fico aqui em êxtase, Thaís, justamente por isso, por saber que um presidente de uma origem, né, que representa um povo, qual a capacidade de infiltração mesmo, né, dessas políticas públicas de valorização dos povos ancestrais, enquanto no nosso país a gente está vendo aí está dizimando, né, não demarcando as terras dos indígenas, queimando as terras de todos eles, e o quanto isso é diferente nos dois países. Eu estou, assim, motivada em pensar a diferença das políticas, né, no sentido da saúde, enfim. Ô, Cris, você conhecendo você lá na Bolívia, né, pode falar melhor, a questão da saúde. Porque se a gente pegar aqui no Brasil, tem vezes que a gente leva aí, se a gente for pelo SUS, 3, 4, 5 meses para fazer um teste aí às vezes, um câncer de pele, que hoje está muito comum e está bem alta, pelo que eu li, pelo sistema SUS, né? Enquanto se você não tem condição de pagar uma Unimed, por exemplo, aqui em São Paulo, é muito difícil esse tipo de exame. E como que funciona lá, por ser um país mais não desenvolvido, igual aqui no Brasil, né? E apesar de ter excelentes médicos, como que é lá? É diferente? Você pode falar alguma coisa? Ou... Bom, diferente, como é que eu vou dizer? Há pouco tempo que está sendo implantada essa política de saúde pública lá. E esse Evo Morales foi que começou a ampliar esse acesso à saúde, que até então era muito restrito. Lá era mais ou menos assim, chegou, tem dinheiro, é atendido, não tem, passa para o lado e morre. Era mais ou menos assim, até pouquíssimo tempo, eu vivi isso lá. Tanto é que a gente, enquanto aluno, muitas vezes a gente fez vaquinha entre a gente para poder pagar consulta para algumas pessoas que não tinham condição. É muito mais barato do que aqui, uma consulta lá é bem mais acessível. Lá com 50 pesos, seria o que? 30 reais aqui, você tem consulta com um especialista, coisa que no Brasil não tem, né? Mas assim, você teria que ter pelo menos esses 50 pesos. Se não tivesse, não era atendido. Aí o que acontece? Gradativamente foi sendo ampliada essa rede de atenção. Quando eu saí de lá, em 2019, só era atendido de maneira gratuita menores de 5 anos e maiores de 60. Ficava essa lacuna entre 5 e 60 anos, sem atendimento, não existia. Atendimento público, era só particular, certo? E as gestantes também, tinha atenção. E só que agora, no final do ano passado, pouco depois que eu saí, foi ampliado para todo mundo. Com o mesmo nome até, chama SUS também, lá. Que agora é direito de todos ter atendimento. Infelizmente, a rede de atenção lá não comporta ainda atendimento para todo mundo. É mais precário que aqui? Muito mais. Se eu disser para você que, em termos de infraestrutura equivalente ao Brasil, não é. Existem hospitais de ponta lá? Existem hospitais tão bons quanto Sírio-Libanês, Albert Einstein aqui em Brasil. Porém, o acesso a eles é difícil. A maioria lá são redes de atenção, de atenção básica, nível primário de atenção à saúde. E que talvez quem não conheça, não faz parte do sistema, possa imaginar que isso é algo ruim. Não é. Porque hoje em dia, é sabido, se sabe muito bem, que 80% a 85% dos problemas de saúde devem ser resolvidos no nível primário de atenção. O postinho lá do seu bairro,
ele resolve em torno de 85% dos problemas de saúde. Não é o Einstein, não é o hospital da USP, não é o hospital das clínicas que resolve. Esses devem abarcar 5% só dos atendimentos. Entendeu? E lá na Bolívia, a nossa formação é muito voltada para isso, para a área primária. Sabendo que é uma população carente, que não vai ter acesso a esses serviços mais especializados, de alta complexidade, se pede, como é que eu vou fugir a palavra aqui agora? Se preconiza que todo atendimento seja feito no nível de atenção primária. Então, a nossa formação é muito voltada para isso lá, entendeu? Que é uma coisa que o nosso SUS no Brasil, na Constituição, quando o SUS foi elaborado, ele diz isso. O SUS nosso brasileiro é perfeito. Não falem mal do SUS. Elogiem o SUS o máximo que você puder. Se você vê alguém falar mal do SUS, não deixa. O problema está nos gestores. Quem gere o SUS é o grande câncer desse programa. O SUS é perfeito. O SUS tem 3 princípios básicos filosóficos que chamam universalidade, equidade e integralidade. O que é a universalidade? Todos, sem exceção, têm direito a acesso à saúde. Seja você brasileiro, estrangeiro naturalizado, estrangeiro em situação ilegal no Brasil, qualquer um que chegar hoje tem direito a acesso. Seja você que tenha pobre, até o presidente da República ou um multimilionário, todos têm direito a acesso, certo? Tem outro princípio que se chama equidade. Equidade se diz que é dar mais para quem precisa mais. Muita gente pensa que equidade é igualdade. É uma coisa que eu confundia muito. Por exemplo, eu, relativamente jovem, nem tanto mais, saudável, o que eu preciso hoje do SUS? Nada. Talvez uma dorzinha de cabeça, eu vou lá, eu preciso de um paracetamol. Isso é suficiente para mim. Enquanto uma pessoa idosa, com câncer, acamada, que precisa de hemodiálise, olha quanta coisa ele vai precisar. Eu tenho que dar muito mais para ele. Isso é equidade. Se eu fosse trabalhar com igualdade, de maneira igualitária, o mesmo paracetamol que foi dado para mim, eu só poderia dar um paracetamol para esse mesmo paciente grave, porque ele estaria sendo igualitário. E não, eu tenho que ser equalitário. Tenho que dar mais para quem precisa mais. E o outro que é o princípio da integralidade, que é oferecer tudo que o paciente precisa. Se ele chega na unidade básica, que é a porta de entrada do SUS, é a unidade básica, não é o pronto-socorro, não é o hospital não, viu, gente? Se eu chego lá, com uma simples dor de cabeça, eu vou me consultar lá com o médico do postinho, ele vai falar, não, eu acho que você pode ter algo mais grave. Eu vou te referenciar para o nível secundário de atenção, para você fazer uma tomografia. O SUS vai me prestar esse atendimento lá, no nível secundário. Cheguei lá, fiz a tomografia, digamos que eu tenho um tumor na cabeça, eu preciso de uma neurocirurgia, vai me referenciar para o terceiro nível de atenção, terciário. O SUS vai me dar isso, ele vai me tratar de maneira integral. Tudo que eu preciso, ele vai me dar. Entendeu? E, além de tudo, além desse atendimento médico, o SUS vai se preocupar com quem? Com a minha família, porque talvez eu tenha filhos que não tenham com quem cuidar, não com quem ficar. O SUS, eu posso entrar em contato com o serviço social, que o serviço social vai tentar dar um jeito nisso para mim, entendeu? Isso aí faz parte do SUS. Tudo isso envolve psicólogo para minha família. Mas muitas vezes não, as pessoas, como não conhecem a legislação, Cristiano, não faz jus desse direito, né? Isso. Então, é legal que olha quanta informação que a gente traz aí, né? Nossa, eu amei, assim, tô admirada com essas questões. E eu acredito também no SUS mesmo, eu acho que pra gente aqui faz uma diferença grande, né? E a gente viu isso na pandemia, que na pandemia eles estão acolhendo, né? Exato. E fora do Brasil, a gente viu nos Estados Unidos que nem atendimento teve para essas pessoas, né? Exatamente. Você quer falar um pouco sobre isso, Cris? Ou você... Não, a respeito da pandemia, realmente, assim, muita gente pode criticar que é falha, existe muita falha, lógico, por quê? Mas a falha está nos gestores. Sempre foquem nisso. A falha é o que eu falo para os meus alunos quando eles falam de direito, né? O nosso Código Penal, ele é invejado em vários países, sabe? Por N fatores. O problema é a efetivação. Né? A efetivação dele não é tão
rígida quanto deveria ser, mas o nosso código, as escritas deles é perfeita, né? Para quem estuda, para quem compreende. Então, assim, é complicado a gente falar tudo isso, né? E eu estava ensinando filosofia agora para o pessoal do segundo ano e eu estava falando justamente isso. Quando a gente tem essa sabedoria, quando a gente tem essa reflexão crítica, pergunta, questiona, procura saber, as coisas ficam diferentes, né? A gente não precisava de legislação para saber que esse celular aqui é meu, que eu vou ter alguma coisa se eu levar ele embora ou levar de alguém, né? Isso seria ética, a gente deveria pensar assim, sem nenhuma legislação, mas infelizmente não é assim, então a gente tem que começar a procurar, questionar, perguntar, questionar esses órgãos públicos, o que está sendo feito com dinheiro. Muitas vezes a gente não faz nada disso, né, Cris? Então fica difícil a gente cobrar, depois sair falando mal, né? Não sei se você tem essa informação, se o pessoal tem. O SUS tem os conselhos a nível municipal, estadual e federal. Esse conselho, 50% deve ser composto pela população. A população tem poder de legislar, fiscalizar e vetar. Porque 50% do conselho é obrigatoriamente composto por gente. Sabe como que funciona aqui? Que no ano de 2018 eu fui na prefeitura com os alunos meus pedindo as contas públicas para mostrar que é possível, né? Os alunos de outras escolas, de outra escola. E aí a gente chegou lá e constou o Conselho Público, o Conselho do SUS, tem vários nomes, tem vários sobrenomes, não sei se é parente, mas de prefeitos e vereadores. É uma coisa muito engraçada isso, né? É que como eu sou nova, que não dá para você, né, ir ali quem é fulana? E o pessoal não tem essa noção, sabe? Exato. É por acaso, né, Tati? Ô, Cris, só voltando aí porque já acho que já vai estar quase na hora aí. Deixa eu só fazer uma pergunta. Pode. Porque ele, né, viveu muito tempo lá na Bolívia e a gente sabe, né, que dentro desse período que ele esteve lá, teve a questão das eleições, a disputa pelo cargo de presidência e tal. E tinha, né, um pouco diferente do que a gente vive aqui, lá é mais intenso, né, esse momento, bem mais intenso, né, então tanto esse momento, né, de eleição, de troca ou não de poder, influencia lá, né, ou quando há essa troca, você, né, mostrou para a gente que foi importante para a saúde essa troca, que trouxe aí um conforto maior à população e abraçou mais todos os povos ali. Isso. Então, eu queria que você relatasse assim, para a gente esse momento de transição, esse momento de conflito, o quanto isso traz aí de influência na área da saúde, para vocês como alunos, vocês, o pessoal que é estrangeiro nesse momento que está ali no país, contasse assim para a gente esse momento. Perfeito. Bom, foi no final do ano passado, né? Foi em torno de outubro, mais ou menos, foi quando teve a eleição lá. Assim, essa parte, quando entra em política, pode ser que seja um pouco conflitante, porque cada um defende uma posição, né? Mas, assim, o Evo Morales, que foi o que até então já estava, e ele já tinha completado 4 mandatos, ele estava indo para o seu 5º, infelizmente de maneira ilegal. Ele fez o mau uso do poder judiciário para poder se reeleger. A eleição foi comprovadamente fraudada, por isso que ele não pôde assumir esse novo mandato dele, né? Porque os observadores internacionais comprovaram por A mais B que foi muito fraudado. Mas, assim, teve esse lado ruim? Teve, mas teve lado bom. Para a área da saúde, para a população indígena, eu acho que ele foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para eles. Foi quem teve um olhar mais sensível para esse pessoal mais marginalizado. Isso é inegável. Eu estive lá, eu percebi esse câmbio, esse processo de mudança, eu pude vivenciar isso ao longo dos 6 anos que eu vivi lá. E quando teve esse problema da eleição, o país convulsionou. Foi algo assim impressionante, coisa que a gente está acostumado a ver pela televisão, né?
Mas você estar ali vivendo aquele momento é algo que você fala assim, poxa, eu estou fazendo parte da história, eu sei que isso aqui um dia vai ser contado nos livros, e eu estou aqui vivendo isso. Porque assim, o pai ficou parado um mês ou mais, um pouquinho, exatamente parado, nada se movia lá, que não rodava um carro. O pessoal fechou todas as esquinas, entendeu? Rodava moto, mais ou menos, eu tinha minha moto lá, quando eu precisava sair de casa, fazia um biquinho lá, eu tinha que sair meio que desviando, pedindo por favor, deixa eu passar, uns não gostavam, jogava pedra, era mais ou menos assim, era a pé ou moto que você saía de bicicleta, entendeu? Então foi algo muito intenso, tive que fazer estoque de comida, porque os mercados muitas vezes não pôde abrir, porque foi assim, eles começaram fechando o transporte, para tentar pressionar. Não teve jeito, eles começaram a fechar as instituições públicas, não deu resultado, aí obrigaram a fechar o comércio. Quem ficou com o comércio aberto, quebrava, eles quebraram o comércio todinho, para justamente pressionar. Então, assim, a gente teve que estocar comida, ir no banco sacar todo o dinheiro que tinha lá, com medo de ficar sem dinheiro, era bomba estourando dia e noite. Aí tinha o pessoal que eram os apoiadores de Evo Morales, os que eram contra Evo Morales, se degladiaram, era uma verdadeira zona de batalha. Gladiadores com pau e pedra mesmo, se degladiando na rua, foi exatamente isso. Eu morava lá num prédio que era no 9º andar. Eu morria de medo de descer, porque o pessoal dava pedrada um no outro, assim, sem cerimônia alguma. Então, foi algo muito tenso. Cris. Nesse momento, você já trabalhava, né, nos hospitais de lá. O quanto que isso influenciou ali no hospital, o aumentar a questão de tratamento ali, né, porque ia parar todo mundo no hospital. Para quem gosta de traumatologia e gosta de trabalhar com emergência, foi, assim, uma área, um tempo de aprendizado enorme. Porque toda hora chegava alguém lá com a cabeça aberta. Braço quebrado, todo ralado. Então, assim, para quem estava aprendendo a fazer sutura da ponto, era lindo. Entendeu? Os médicos que trabalhavam no hospital estavam morrendo de raiva, porque o trabalho deles aumentou pra caramba. Entendeu? Mas no hospital, assim, não deu, eu não pude viver tanto esse câmbio, eu falo em parte de, como que eu vou dizer, a parte administrativa, o cuidado com os hospitais, eu não pude vivenciar, porque logo depois das eleições eu vim embora, né? Aí foi trocado, as direções de todos os hospitais praticamente mudou, então, de verdade, eu não sei dizer como que está agora. Entendeu? Porque, assim, todos os diretores de hospitais eram de indicações políticas, fazia parte do partido do Evo Morales. A partir do momento que ele saiu, foi trocado tudo. Todos os setores foram trocados para os apoiadores da presidente nova. Óbvio que teve mudança, não sei se para melhor, para pior, não sei. Mas que houve mudança, houve, com certeza. E nesse momento também parou a faculdade? Como... Tudo. Porque o que acontece? Eu terminei a faculdade lá em julho, e depois da faculdade eu tenho que fazer esse exame lá, exame de grado, que seria o vestibular nosso, né? A previsão era para ser em outubro. Eu fui conseguir fazer ele em dezembro só, atrasou mais de 2 meses, porque parou tudo. Tanto é que eu tava com ódio desse negócio lá, que eu falei, gente, deixa eu ir embora, pelo amor de Deus, eu preciso terminar isso aqui e ir embora. Então, atrasou tudo. Depois disso, quando eu fiz esse exame de grado, que eu preciso legalizar meus papéis, eu preciso legalizar no Ministério da Educação da Bolívia, levar na Embaixada Brasileira, colocar um tanto de carimbo, todos esses departamentos pararam, porque teve a troca também dos chefes desses setores. Então, até que trocou, uma pessoa nova foi nomeada, a assinatura digital deles foi habilitada no sistema, atrasou uns quase 6 meses da minha vida. Quase que eu não consigo me inscrever para esse revalida que vai ter agora, por problemas burocráticos. Ô, Cris, vou pegar aqui, só finalizando aí, que tem um pessoal que me mandou aqui no particular, tá. Que eles têm vergonha, sabe? Eles acham que vai fazer meme aqui se abrir o microfone. Então, eles não falam, eles não abrem a câmera, mas a gente sabe que eles estão aqui, estão curtindo. Então, tem muito agradecimento, tem um pessoal que trabalha agora, então eles saem, tá? Você viu que a gente chegou a 90... Nós chegamos a 96, 97 milhões de pessoas, não é todas as lives, mas o pessoal vai saindo porque vão trabalhando e tem que entrar no outro serviço. Só para que você contextualize aí com quem achou uma possibilidade de fazer medicina na Bolívia, sobre trabalho lá. Você conseguia trabalhar e moradia. É fácil, igual você falou.
É fácil arrumar um lugar para ficar? Pronto. Começando por moradia, é fácil, bem fácil. Depois que os brasileiros começaram a ir morar na Bolívia, começou a se construir prédios para brasileiros. Existem prédios gigantescos lá que é para moradia específica para brasileiro. Assim, é um pouco caro. Você paga mais caro do que um boliviano pagaria. Por exemplo, apartamento que eu morei lá sempre foi na média de $400. Eu pagava, dividido entre 3 pessoas, apartamento de 3 quartos. A gente alugava por um contrato período de 1 ano, a gente mobiliava, ou ganhava, comprava as coisas lá e mobiliava o apartamento mais ou menos. É bem fácil, você faz o contratozinho de risco, se você sair antes de um ano, você perde, ou a garantia que você tem, porque geralmente eles te pedem 1 ou 2 aluguéis de garantia, que ficam com eles ao final do contrato. Se você entrega o apartamento perfeitinho, eles te devolvem, mas quase nunca devolvem. Esse dia você acaba perdendo ele. Moradia é tranquilo. É nessa média, um apartamento de 3 quartos, mais ou menos $400, você pagava. Trabalho é meio difícil, porque o curso é integral. E não é que ele nem chega a ser tanto integral, é que os horários são muito distribuídos ao longo do dia. Você tem aula pela manhã, à tarde, à noite, você tem uma prática de manhã, 2 à tarde, às vezes você tem um dia todo livre, depende. Peraí, só um minutinho, tá me chamando? Perdão. Então, fica um pouco distribuído os horários, então você não sobra com muito tempo livre. Você tem que aprender a fazer bico. O que o pessoal mais faz lá para ganhar dinheiro é vender comida. Cozinha em casa e vende. Tem os grupos de brasileiros, né? No Facebook, o pessoal anunciava lá e vendia. Eu fiz muito bico fazendo o quê? Entrega. Eu tinha minha moto, eu ia cobrava pela entrega. Eu fiz uns bicos lá também de troca de dinheiro, porque para você sacar dinheiro no caixa eletrônico, você paga imposto muito alto. Aí tinha os outros meios de você mandar dinheiro para lá, pagando menos imposto. Então eu enviava esse dinheiro, fazia trocava com o pessoal lá, era como se fosse um banqueiro, a delivery. Então, assim, cada um vai dando um jeito de ganhar dinheiro, outros fazem limpeza, e aí vai, uns cuidam de cachorro. E aí então, vai. beleza. Gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta? A Vânia vai falar. Oi, doutor. Eu gostaria de saber a respeito do idioma, se você já tinha conhecimento do espanhol ou se aprendeu na raça mesmo lá, vivenciando. Como que foi isso? Antes de ir para lá, eu não tinha contato nenhum com o idioma. Aí, quando eu decidi, eu fiz umas aulas particulares. Dia de sábado, eu peguei e fiz um intensivão de aula particular para aprender um pouco de conversação, mas principalmente gramática, que era o meu foco principal. Porque, assim, à medida que eu fui estudando, eu vi que para ouvir espanhol, dava para ouvir e entender mais ou menos. Então, eu falei assim, eu não vou preocupar tanto em ouvir, em conversação, porque eu sei que vai dar para desenrolar. Mas aí escrever, como eu vou ter que fazer prova, meus exames todos em espanhol, eu quero aprender a gramática para não perder ponto nisso, né? Meu medo era reprovar por não saber o idioma. Então, me preocupei bastante com gramática, peguei meu intensivão disso e, obviamente, um pouco de conversação. Mas aí, rapidão, quando eu cheguei lá, foi bem rápido a adaptação. Por quê? A faculdade, uns 90% são de alunos brasileiros. Então, os professores acabam sendo maleáveis. Eles falam portunhol também. Eles entendem muito bem o português. A maioria fala português, na verdade. Então, eles aceitam um portunhol nos primeiros semestres e depois, principalmente quando você vai chegando nas práticas hospitalares, aí eles começam a te exigir mais o espanhol mesmo. Não deixa você falar em português. Intensivo seu aí, quanto tempo durou? São uns 2 meses. Tá. Eu devo ter feito aqui umas 40 horas aula. Entendi. Entendeu? Legal. Ô, Cris, essa faculdade dá bolsa ou não? Dá, eu tive uma bolsa lá de 50% durante 2 anos. Que para conseguir essa bolsa é o quê? Essa era a bolsa trabalho que eles davam geralmente para os alunos que ficaram melhores colocados no semestre, em termos de nota mesmo. Inteligente! Aí você se inscrevia, o negócio chamava Beca Trabalho. Beca é bolsa de trabalho, que aí você trabalhava. Eu tinha que cumprir 60 horas por semestre em algum lugar. Eu fazia no laboratório, fazendo monitoria. Aí eles me davam desconto de 50%. Que legal! Cris. Aí tem a beca de estudo, a beca de esporte, a beca de cultural, tem diversas becas. Entendi. Ó, o pessoal aqui tá falando que live incrível, não sei se você tá visualizando aí. Deixa eu ligar vou aqui. precisar. Tá, imagina, Thalita, muito obrigado por compartilhar conosco essa experiência incrível. Muito sucesso sempre. Estaremos torcendo muito por você. Parabéns pela live.
Depois eu vou colocar o arroba do Cris no Instagram para vocês seguirem ele aí, para a gente fazer uma torcida positiva em dezembro, que ele vai conseguir essa validação sim. E se não for, vai tentar depois, né, Cris? Com certeza. Lógico, a gente não pode desistir nunca. E eu só tenho agradecimentos, cara. Você sabe disso, você sabe da minha paixão. O Cris é um amigão meu, um irmão meu, a gente já viveu muita coisa junto. Então, assim, eu só tenho agradecimentos mesmo, porque igual a Tati falou, nós fomos de medicina, política, e quem sabe mais para frente você vem falando, a Tati te chama, a Amanda te chama para você falar algo técnico mesmo, sobre algo técnico que elas querem passar. Né? Então, o pessoal está agradecendo muito. Cris, não tem palavras, você sabe, né? Foi muito show de bola. O nosso sotaque reinou aí. Gente, se alguém quiser falar alguma coisa. Ó, a Ana Flávia escreveu, amei a live, obrigada a todos, e que venham mais lives assim. Obrigada, Cristiano, pelo conteúdo. A Navarro falou, muito obrigado, Cris, por comprar. A Navarro quer ser médica, tá? E eu tenho certeza que ela é do mesmo naipe nossa aí. Então... Antes de finalizar, antes dos alunos saírem, posso dar uma dica? Pode, claro, gente, deve. Agora que eu estou estudando especificamente para a prova de revalidação, eu aprendi uma coisa que eu não tinha aprendido desde então, a ser concurseiro. Uma coisa que eu falo para vocês querem fazer vestibular, já pensem o que vocês querem, definam a instituição que vocês querem estudar. Gente, estuda muito para aquela instituição. Porque a prova de revalidação, quanto à prova de residência, é muito específica, tem muitas particularidades. E o vestibular é a mesma coisa. Digamos, eu quero prestar USP, quero prestar Unicamp e não sei qual outra aí. Pegue as provas antigas desse lugar, estudem, comam essa prova. Estudem questão por questão, vê o que é cobrado e vai estudar aquele tema. Porque se cobrou aquilo uma vez, vai cobrar de novo. Uma coisa que eu aprendi, fazer estudo dirigido. Você tem que aprender a ser inteligente. A gente fala assim, de uma maneira mais informal, a gente fala que você tem que aprender a ser malandro. Você tem que aprender a jogar o jogo como ele é jogado. Entendeu? Então, estudem. Não pensem que você tem que saber tudo dentro que é contemplado no ensino médio, porque não tem como. Tanto é que existem professores para cada área. Por quê? Porque é difícil saber tudo. Mas você tem que saber pelo menos um pouquinho de cada coisa. Então, sejam espertos, espertos que eu falo assim, inteligentes. Se foquem naquilo que você quer e acredite que dá para alcançar. Não pensem que é difícil, talvez para quem tem menos condições, como eu tive, a Thaís tem, e acredito que alguns de vocês tenham, é mais difícil? Talvez a gente vai ter que despender um pouquinho mais de esforço, mas dá. E quando você alcança, é muito gratificante. Então, não desista, não pense que vocês são menores, que vocês não podem alcançar, porque vocês vão. E vocês ainda vão dar muito orgulho para a família de vocês. Acreditem no potencial de vocês. E escutem muito o que as professoras de vocês dizem. Elas sabem demais, elas têm conselhos muito sábios para dar para vocês, viu, pessoal? Gente, Cris, aqui tem um monte de mensagem. A Vânia está agradecendo. Vânia, eu que agradeço por sempre estar colaborando aí. A Isabela falou... Parabéns, Cristiano, você é uma pessoa muito simpática. Obrigado. Adorei você, boa sorte. A gente sempre ganha simpática, né, Cristiano? Porque eles não querem falar que a gente é lindo. Simpática, Cris. Quando a gente é feio, a gente tem que ser pelo menos gente boa, velho. É verdade. Lembra, Cris? A gente não é bonito, mas a gente é gente boa. Aí tá tudo certo. A Giovana falou, muito obrigado por ter vindo, passar essa experiência maravilhosa de vida, sucesso sempre. A Vânia também, sucesso. A Cris já tinha falado lá em cima que adorou. A Cris falou, seu senso de humor é igual ao da Thaís. É igual. Por que será, né, Cris? A Júlia, obrigada, live maravilhosa, todo sucesso. Gente, então é isso. Cris, fica o convite aberto aí, eu vou colocar seu arroba, certeza que o pessoal vai te seguir. Muito obrigada mesmo, de coração. E quando você precisar, você sabe que você pode contar sempre, tá? A Lore está mandando agora, obrigado, Lávio, pelos conselhos, foi muito bom. É isso, pessoal, imagina. Foi um prazer, Thaís, muito obrigado pelo convite, pela confiança. Eu tinha ficado um pouco nervoso, receoso, mas foi um prazer, foi um bate-papo bem gostoso, descontraído aqui, bem melhor do que eu imaginava. Muito obrigado mesmo. Nossa, foi valeu. Um prazer, viu, pessoal? Todas as professoras aí, muito obrigado. Qualquer dúvida, se eu puder,
ajudar a esclarecer alguma coisa, será um prazer. Se você puder falar, né? Porque eu acredito que a gravação depois eu vou disponibilizar lá no canal, né, Thaís? Então, se você puder falar sobre os seus contatos ou como a gente te acha, um e-mail, porque o bate-papo ele não fica gravado, mas aí o pessoal consegue te achar pelo que você falar, então. Certo. Me segue lá no Instagram, cristiano.silveira_. Eu acho que é isso meu Instagram, porque eu nem sei de verdade. Mas a Thaís fez um post lá no story dela, ela me marcou. Qualquer coisa vocês vão pular que vocês me encontram. No Instagram deixa eu falar. Thaís. É porque a Tati faz essas lives gravadas no YouTube. E aí alguém interessar, então é @cristiano.silveira_. Isso. Tá? Ótimo, obrigada. E o Face tem, Cris? Cristiano Silveira. Cristiano Silveira. Isso. Piuiense, forte, raiz. Talvez eu demore um pouquinho a responder, pessoal, porque eu desligo minha internet ao longo do dia quando eu estou estudando, mas em algum momento do dia eu vou ver, viu? Excelente. Cris, muito obrigada, viu? Eu vou parar a gravação então, pessoal. Amanda, Vânia, Tati, muito obrigada. Meninada, valeu muito, tá? Beijos. Beijo, pessoal. Com Deus. Abraço.